é muito difícil, não só o Banco do Brasil, qualquer outro banco Sim, liberar um crédito para alguém que está começando agora. Acabei de abrir minha empresa, na verdade eu nem tenho dinheiro. Eu abri o CNPJ, eu quero que o banco me empresta para eu abrir. É muito arriscado. Ele tem conhecimento de mercado? A gente não sabe, ele acabou de abrir a empresa. Então, conforme ele vai ficando consolidado, que o banco vai conseguindo melhorar isso para ele. está no ar mais um Dapcast, o podcast que vai ajudar você com os desafios da indústria. Para quem não conhece, não me conhece, meu nome é Dario Pereira, sou diretor aqui no Grupo DAP, no Grupo DAP Engenharia, e hoje está conosco a ilustríssima Fabiana, gerente PJ aí do Banco do Brasil, veio compartilhar um pouco de um conhecimento com a gente. Fique à vontade para se apresentar, Fabiana. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o seu convite, Dario. É muito importante eu estar aqui hoje para falar um pouquinho sobre conta PJ, né? Um pouquinho sobre os produtos relacionados, a parte financeira, né? Que é muito importante para a empresa. Então, eu sou a Fabiana, sou gerente de relacionamento PJ do Banco do Brasil, da agência de Valinhos. Ótimo, vai ser ótimo esse bate-papo aqui, porque ó, eu já, né, já queria trazer algumas pessoas aí da área financeira, então a gente trouxe o Thiago aqui, que é controller multinacional, né? Agora está trazendo você e área financeira, compras, são áreas muito estratégicas na indústria, né? Que talvez não tenha. O Dapcast é o podcast voltado para ajudar as pessoas na indústria. Então, eu não vou trazer convidados apenas de engenharia, apenas de manutenção, apenas de produção ou de lean. Eu quero que a gente, né, abranja várias áreas da indústria para que todas as pessoas consigam fazer um network digital aqui. Eu acho que, bom, esse é o meu intuito, é minha meta, meu objetivo, né? E eu corro atrás dessa meta. E aí, trazendo você aqui, eu sempre dou oportunidade aos convidados aí logo no início para contar um pouquinho da história, né, profissional, de como iniciou, né, o que fez escolher, por exemplo, o que te fez escolher por trabalhar com um banco, né? Então fique à vontade aí para você, né, falar um pouco da sua história, né, até nesse momento que você é gerente aí no Banco do Brasil. Tá jóia então, Dario. Eu comecei no banco há 14 anos atrás, no Banco do Brasil. Já trabalhei em outro banco. E antes disso, já trabalhei como assistente administrativa. Sou formada em administração e tenho pós-graduação em gestão de negócios. E há 14 anos no Banco do Brasil, sempre trabalhei na maior parte na PJ. Sempre gostei muito de PJ. E por quê? Porque é muito gratificante a gente poder ajudar as empresas a crescerem, a empreender. Então, quando a gente vai lá, faz um empréstimo, o cliente faz um investimento, compra uma máquina, você vai visitar a empresa e fala assim: essa máquina eu comprei com crédito do Banco do Brasil. Isso dá um orgulho muito grande. Falando por mim, você tem curso de psicóloga também, ou psiquiatra, para ouvir os empreendedores lá? Eu não tenho, mas a gente costuma ouvir E na bastante. sua sala tem um divã assim para turma? Ah, não tem. Mas poderia ter, viu? Poderia ter. Então, eu tô há 14 anos no banco. Todos os funcionários que entram no Banco do Brasil, eles entram como agente comercial. Antigamente chamava escriturário, hoje chama agente comercial. E aí, a gente vai trabalhando para poder crescer no banco. Então, eu já entrei como agente comercial no setor da PJ. Então, já fui aprendendo a lidar com PJ. Depois disso, eu fui para assistente. Só que eu fui ser assistente pessoa física. Então, já passei pelo setor pessoa física, mas nunca amei. Sempre amei a PJ. Foi aí então que eu voltei a ser assistente como pessoa jurídica e depois fui ser gerente do varejo. Que o gerente Ah, do varejo me deu bastante conhecimento, porque eu atendia tanto pessoa física quanto jurídica, né? E aí eu comecei a ter mais relacionamento com as empresas ainda. Depois disso que eu fui promovida para gerente de pessoa jurídica, aí agora tô no meu caminho, tô onde eu gosto. Gosto de visitar as empresas, gosto de conhecer o dia a dia, conhecer o que cada um faz, porque cada empresa tem a sua particularidade, trabalha com um determinado produto, serviço, e isso agrega muito na minha experiência, no meu conhecimento, tanto profissional quanto pessoal também. bacana, bacana, bem bacana. Eu brinquei aqui, né, por causa do divã, mas geralmente, né, é o gerente que tem que ficar cutucando ali o financeiro da empresa ou o Isso, empreendedor para falar com ele, né? Ele só isso. vai falar quando ele está com algum tipo de Quando ele tá problema. precisando, Aí ele exatamente. vai lá e, né, e já quer para ontem, né?
Não, não, Isso. não, não, eu quero para ontem. Eu sei, eu sei como é. Mas não precisa ser, né? Eu acho que deve ser mantido aí um relacionamento, né? Sim, eu tenho um hábito de estar falando com meus clientes periodicamente, semanalmente, eu tô falando com eles, sempre perguntando se tá precisando de alguma coisa. Então, a visita ajuda muito nisso. Sim, Porque às vezes o cliente, ele tá precisando, mas ele acabou às vezes não abrindo muito. Então, na visita ele acaba abrindo, o que que precisa, onde que ele quer melhorar. E aí a gente já faz aquele trabalho consultivo, né? De consultor mesmo. Olha, tô precisando comprar uma máquina assim, mas tô meio. Olha, eu tenho a linha assim, tal, com a taxa de juros tal. Aí o cliente acaba às vezes fechando porque ele estava pensando, mas não foi orientado. E quando a gente faz aquela orientação, aquele atendimento consultivo, ele acaba fechando. Então, uma coisa que é muito importante hoje na pessoa jurídica é a visita. A gente está perto do cliente para saber o que ele precisa e porque quando ele precisar, ele nos procurar e ele saber que eu tô ali disponível no momento que ele precisar. bom, a visita é sempre muito importante Sim. mesmo, porque aqui no Grupo DAP a gente também, né, faz visita, tem que, né, Tem que estar próximo do tem que cliente, estar né? próximo, manter um relacionamento. Você falou a respeito do varejo. Tem, tipo, divisão PJ, PF e varejo dentro do banco? Tem sim. Como que funciona? As empresas, elas são segmentadas pelo perfil, pelo faturamento. Então, Certo, assim, tem empresas que são atendidas na rede de varejo. Rede de varejo que a gente chama essas agências que a gente tem aqui nas cidades e depois vai ter as redes de atendimento mais especializadas, que vai certo. ser empresa, que vai ser a corporate, né? Que aí vai aumentando conforme vai aumentando o faturamento. Tá. Então, no varejo, a gente consegue atender aí até faturamento 50 milhões ano. Depois disso já vai subindo para outras etapas, aí outro tipo de gerenciamento. Aí não tem agência física. O varejo que a gente fala é a agência física. Tá. Aí o atendimento é mais digital e também tem as visitas. Tem o atendimento direto com o gerente. Ah, entendi, entendi. Bacana, mas aí você falou que tem PJ e PF Na dentro do agência, varejo? dentro do varejo. Por exemplo, a agência que eu trabalho na agência de Valinhos. Lá a gente tem carteira pessoa física e carteira pessoa jurídica. Tá? Então lá tem os dois atendimentos, segmento varejo, por conta da renda e do faturamento. Ah, Então o tá. varejo, ele atende tanto pessoa física quanto pessoa jurídica na mesma agência. Depois o banco, ele tem as agências específicas empresa, que daí atende só a empresa. Mas isso não são em todas as cidades que tem, tá? Ah, Então vai entendi. depender muito do Quantidade de faturamento. habitante, faturamento, essas Isso, coisas. exato, Ah, bacana. exato. E gostaria de fazer algumas perguntas, principalmente Fica à vontade. relacionado à diferenciação aí de PJ com PF, né? E por que uma pessoa, né, quando ela tem uma empresa, porque eu vou contar a minha história. Eu tinha CNPJ, mas não tinha uma conta PJ. Aí você misturava, Por fazia algum tudo na tempo, pessoa física. isso, por algum tempo, logo no meu início da DAP, foi assim. E eu, aquele tempo, a mentalidade era: para que eu vou abrir mais uma conta e ainda PJ? Aí pensa, vou ter um custo a mais, pagar mais Exatamente. tarifa, né? Agora, eu sei o que eu passei, mas fala para o pessoal o porquê tem essa diferença de PF para PJ Tá. e por que uma pessoa tem o CNPJ deveria ter a conta PJ. Então vamos lá. Para diferenciar, conta pessoa física é quando é vinculada ao CPF, e conta pessoa jurídica quando vinculada ao CNPJ. Certo. Por que, que o empresário deve ter a conta pessoa jurídica? Para separar o que é lucro da empresa, o que ele está faturando pela empresa, e aí ele vai mandar o prolabório para a conta pessoa física dele. Assim fica mais fácil dele saber o que realmente ele está lucrando. Porque se ele centraliza tudo na conta pessoa física, ele vai usar para pagar conta pessoal, conta da empresa. Então ele acaba não tendo essa diferença. Então, por isso que é importante, e também por conta de linhas de crédito, de produtos específicos para a empresa. A pessoa física tem os produtos diferenciados da pessoa jurídica, né? E depois, mais para frente, até a gente vai falar um pouquinho sobre esses produtos e serviços. Então, por isso que é importante ele estar fazendo essa divisão. Porque o que ele receber de lucro, ele vai passar para a pessoa física, vai ter os produtos específicos para a pessoa física, se ele precisar de um crédito, de um financiamento de veículo pessoal, ele vai ter as linhas disponíveis, se ele precisar para empresa também.
precisar comprar máquina, equipamento, então ele vai ter linhas, taxas de juros diferenciadas, acesso a linhas de créditos de BNDES, linha de recursos de governo, né? Então, por isso que ele tem que dividir, para poder ter os benefícios para a pessoa jurídica. E até mesmo, no nosso caso, foi por causa de cliente, né? O cliente pediu, né, a conta PJ, porque algumas... Para poder fazer o pagamento, né? Exatamente, a gente trabalhava para a indústria, então algumas empresas já barrou ali, falou, não, você não tem conta PJ, você tem que ter a conta PJ, né? Mas assim, de um jeito ou de outro ia funilar, né? Porque assim, Sim. quando você muda de regime tributário, né? Já tem que ter também a conta PJ, né? Então, Sim. eu acredito que o MEI, ele consiga trabalhar ali com Ele a consegue. conta pessoa física. Sim. Mas a Mas gente pra também indústria... orienta. então, mas para a indústria já não consegue. Se ele for prestador de serviço para a indústria, ele já não vai Porque ele conseguir. precisa passar uma conta para receber esse fluxo de caixa dele, né? O que ele tem para receber aí dos seus clientes. Mas até para empresa menor mesmo, o MEI, a gente pede porque eles acabam fazendo tudo junto e acaba não sabendo qual que é o lucro deles. Exatamente. E a gente tem, assim, pacotes de serviços de acordo com o perfil do cliente. Então, quando é MEI, o pacote de serviços é menor. Se concentrar o fluxo de caixa no banco, a gente consegue até isentar o pacote, isso para todos os segmentos. Então, assim, tem bastante benefício. É que às vezes o cliente acaba não indo muito a fundo, não querendo muito saber, né? Então, acaba, não, vou ficar só com a pessoa física, porque pessoa física não paga tarifa de Pix, Tem então muita eu dor de vou cabeça. ficar. Vai ter. Mas assim, lembre-se, você sempre vai ter um gerente para te atender, pelo menos lá no banco. Eu sou muito atenciosa com meus clientes. Eu gosto muito de estar presente, de ter uma agilidade no atendimento. Então, assim, é muito importante que a empresa tenha isso em mente e divida mesmo as movimentações. Sim. E isso impacta em score de crédito também? Ou não? Por exemplo... Não, da pessoa física é da pessoa física, da pessoa jurídica. Mas é claro, por exemplo, uma pessoa jurídica, ela abriu uma conta, como que o banco vai fazer a análise de crédito desse cliente? Ele vai analisar o CPF da pessoa jurídica. Às vezes tem cliente que fica bravo, mas eu tô querendo crédito na pessoa jurídica, não é na pessoa. Mas você que responde por ela. Sim. Então ela vai analisar todos os sócios, um sócio só, se tiver. E aí vai fazer análise de crédito e liberar um limite para o cliente. Então, às vezes, se o cliente tem um histórico de restrição fora do banco ou no próprio banco, às vezes teve alguma dívida antiga que ficou lá para trás, pagou com desconto, a gente não consegue liberar crédito, às vezes o cliente acaba ficando um pouco bravo, porque, olha, não me liberaram crédito, mas porque você tem um passado, então isso interfere. Então, é análise CPF e CNPJ. Aí, gente, para quem tem empresa, né, e é o representante legal da empresa, fique atento com o seu CPF, porque, segundo a Fabiana, já impacta direto no CNPJ. Opa, com certeza. Para a linha de crédito, né? Sim. Então, aconteceu comigo também, tá? Eu posso compartilhar isso, porque Tem experiência já. eu tenho experiência com essa, né? Uma pessoa impactar na outra, né? Sim. Mas, assim, até tem muito inscrito que não é da área financeira e não trabalha com essa parte do financeiro. Explica pra gente como funciona o score de crédito que eu acabei de falar. Então, o score de crédito ele tem muito a ver com o histórico mesmo do cliente. Se ele paga em dia as contas, se ele é um bom pagador. Então, se ele tem o histórico, por exemplo, hoje ele está pagando tudo em dia, mas no passado ele teve muita ocorrência, se foi esporádico, um outro não tem problema, mas se foi com frequência, a possibilidade do banco liberar crédito é baixa. Pode ser que libere, mas não talvez o valor que o cliente precise. Sim. E qual o tempo de análise? Por exemplo, a gente está falando de histórico, mas, sei lá, 3 meses, 6 meses, um ano? O ideal é de reavaliar de 6 em 6 meses. Se o cliente tiver necessidade, se ele não tiver anualmente. Tá. Inclusive, o faturamento no banco deve ser atualizado anualmente, até para a gente conseguir melhorar o limite de crédito do cliente, né? Porque também ele pode ter aumento de faturamento e não avisar o banco. Então, como o banco vai saber disso? Ele precisa informar para que a gente consiga melhorar o limite de crédito. Mas toda essa análise
não é feita só pelo histórico também de restrição, é feito pela movimentação do cliente, pela concentração do fluxo de caixa no banco. Então, quando a empresa ela concentra o fluxo de caixa dela dentro do banco, o banco está conhecendo o cliente. Olha, ele recebe via cobrança, ele tem cobrança com o banco, ele recebe via cartão de crédito, então ele tá com os recebíveis no banco, recebe via depósito. Então, essa análise fica mais fácil o banco liberar alguma coisa para o cliente, porque ele tá, poxa, o cliente ele tá concentrando aqui a movimentação. Então, nada mais justo que a gente conceda um crédito para ele. A taxa de juros também melhora, porque melhora o risco do cliente. Então, assim, é uma gama de informações que a gente precisa para liberar o crédito, né? Fazer essa análise de crédito do cliente. Tá. Antes de eu falar do risco, que eu vou entrar nessa parte, perguntar para você, né, nessa parte de crédito, né, não entramos ainda em investimento, mas vamos falar de crédito, linha de crédito, é analisado o risco. Mas antes do risco, é analisado também o que você acabou de falar, o histórico de relacionamento com o banco, né? Sim, E exatamente. aí uma coisa que eu tenho para mim, o que facilita são alguns produtos, compra de alguns produtos, não é isso? Sim, mas assim, a compra do produto tem que ser relacionado com a necessidade do Sim, cliente, sim, né? sim. Então, eu sempre falo isso para o cliente. Às vezes o cliente está querendo comprar um carro, mas não é para agora. A gente fala, pô, faz um consórcio que sai muito mais barato do que um financiamento, porque você não vai pagar taxa de juros e nem IOF, é só taxa de administração. E assim, às vezes tem cliente que acaba não gostando, às vezes que poxa, você está me oferecendo um produto. Não, não é isso. Então, assim, o cliente ele precisa daquele produto ou de qualquer um outro produto. Então, ele fazendo com a gente, isso melhora o relacionamento com o banco. Da mesma maneira que eu falei, o fluxo de caixa. O mais importante é o fluxo de caixa no banco. E, Tá. consequentemente, virão os produtos, por exemplo, seguro de vida para os funcionários. É um produto muito importante, além da empresa oferecer um benefício a mais para o funcionário, também ajuda no relacionamento com o banco. Melhora, né? Melhora bastante. Tá. E a parte, por exemplo, né, eu tenho plano de capitalização na PF e Certo. tem na PJ também, né? Mas é em outro banco. Mas Precisa fazer um lá comigo, é, hein, mas, Dario? mas eu tenho CDI com vocês. Então já Tem o CDB. CDB. Mas assim, lá no outro banco também eu tenho um ótimo relacionamento. E Certo. eu vejo que assim, nem sempre foi assim. Porque assim, a vida eu tenho conta, pessoa física, há muito tempo, né? E nesse banco. E já passou por vários. Eu já fiquei desempregado. Cara, faz 20 É. anos que eu tô trabalhando. Eu já fiquei... Sua vida financeira tá toda lá, né? Assim, Sim, o histórico financeiro tá. estava lá. E nesse histórico financeiro já teve fases de eu estar lá embaixo e tem fase de estar lá em Uhum. cima também, tá? E, e foi rápido a recuperação, não foi tão demorada. Rápido no que eu digo assim, se você não tem um débito parcelado, né? Que você parcelou, por exemplo, eu tenho o limite lá e parcelei o meu limite. Cara, até você terminar esse parcelamento do limite, não vai recuperar, né, o crédito Olha. ali naquele Sim, banco e nem em outros, né? e mesmo porque o banco entende que você está com uma dificuldade financeira naquele momento. Sim, Então, o banco, ele preza pela sua capacidade de pagamento, para você também não ficar endividado mais do que você pode. Então, por isso que ele acaba limitando ou até extinguindo até você terminar de pagar para voltar a ter esses limites, né? sim, sim. E eu digo para as pessoas que o problema não dura para sempre, né? Não, E aí, são cara, fases, são né? fases. E aí, às vezes, as pessoas culpam o banco. Ah, porque Sim, quando eu bastante. tava lá naquela parte boa, ó, eu tinha linha de crédito, eu tinha isso, aquilo. Exato. Agora que eu tô aqui, calma, calma, gente, calma. Tudo vai passar, vai Passa. melhorar. Vai, porque eu já passei muita coisa. Tem que ter muita resiliência, né? Principalmente PJ, É. mas pessoa física também, tá? A pessoa que está nos assistindo agora e talvez esteja desempregado, né? Está em busca de uma outra oportunidade. Calma, revisa suas finanças pessoais, enxuga o que der para enxugar e depois vai voltar. Depois da tempestade vem a bonança. Tenha fé. Eu Exatamente. já passei por isso, sei bem o que é. E assim, para PJ, da mesma forma, né? Às vezes a gente está lá em cima, daqui a pouco acontece alguma coisa. Por isso que
tem que ter uma boa gestão financeira dentro, Sim. né? A gente falou aqui com o Thiago, que é controller, né? A respeito de DRE, balanço patrimonial, fluxo de caixa. Uhum. Isso é muito importante para as pessoas estarem por dentro. Para o quê? Para ter a ajuda do banco também, né? Sim, Porque aí, se o banco está próximo, sabendo do seu exatamente. histórico, ele vai saber que também você teve uma fase lá boa, né? E Exatamente, se sabe? você vai voltando, isso vai melhorando também. Vai. E o Banco do Brasil, ele quer ser, eu, como gerente, quero muito ser parceira do meu cliente. Sim, Então, eu presto muita atenção nisso. Se eu vejo que ele já está com dificuldade, o fluxo de caixa começou a diminuir, porque as vendas diminuíram, enfim, tá com alguma dificuldade financeira, começa a pagar em atraso, eu já entro em contato com o cliente e falo, olha, cliente, eu tô vendo aqui que você tá com dificuldade, você não quer fazer uma renegociação? sim, Eu consigo uma taxa de juros menor, a gente parcela isso num prazo maior. Ah, mas eu vou aumentar o prazo para a parcela ficar dentro do seu fluxo de caixa. Se amanhã depois você receber algum dinheiro, quer quitar, a gente quita, aí você vai ter o desconto na quitação dos juros sim. futuros, né? Então eu acabo fazendo muito isso, justamente porque se o cliente vai deixando, acaba acumulando muitos juros, ele acaba não conseguindo depois fazer a renegociação. Então é sempre importante estar do lado do cliente e falar, olha, eu vi aqui que você está com dificuldade, vamos fazer essa renegociação. E quando o cliente volta, a gente consegue voltar a restabelecer limite, né? Vai voltando aos poucos também. Sim, Então sim. a gente tem que estar atento à necessidade do cliente, à movimentação. Por isso que é importante que ele concentre o fluxo de caixa no banco, né? Hoje, como tem muita concorrência, muitos bancos, então o cliente acaba fazendo muito picadinho em Fica vários pingando, né? bancos. Então a gente acaba não conseguindo, às vezes, ajudar tanto o cliente como gostaria por conta disso. O ideal, na minha opinião, é que o cliente tenha pelo menos duas contas. Sim. De preferência, um banco público e um banco privado. Até para você ter a Tá falando por causa comparação. da DAP, né? Só porque Não tô falando de maneira geral mesmo. a gente tem um banco público e um privado É, também. porque para você comparar taxas, para você ter duas opções. Agora, mais que isso, acho que já fica difícil até pro empresário controlar, né? Porque vai ter também mais taxas. Acho que fica mais difícil para ele controlar. E também na hora que acontece esse problema de repente, ter uma redução aí no fluxo de Na caixa, na receita, receita, fica mais, se ele tiver empréstimo em vários, fica mais difícil dele administrar, dele sim. renegociar. Então, assim, no meu ver, como consultora financeira, eu oriento sempre os clientes a ter conta em dois bancos. Em um só também eu acho que não é legal. É sempre bom dois bancos para ter o comparativo. Sim. Eu tenho para mim também algumas coisas assim, como empreendedor, que é importante, né? Eu falei do CDB, mas é importante assim, a pessoa que tiver, né, uma graninha sobrando ou algo do tipo, Sim, sempre tá, por exemplo, a gente tem consórcio com vocês, né? Acho que tem 2 consórcios tem. que tá lá, tal. Inclusive precisa resgatar isso aí. Tem o que já dá. Então. Mas, assim, a gente procura fazer isso tanto em um banco quanto no outro para ter esse relacionamento mesmo, Sim, né? Porque, assim, a gente não sabe de amanhã, né ou não é? exatamente. E é mais fácil você ter disponível, né, a hora que você precisar, do que na hora que você precisar ter que correr atrás, que é o que eu Exatamente. acabei de falar Porque aí a conta do vai ser empreendedor. nova, a gente não vai conseguir um limite legal, porque o banco não te conhece. Então, é sempre bom mesmo já ter essas duas opções de conta do que deixar na hora que precisar. Pode ser até que você consiga, mas aí vai ser um juros muito alto. Sim, Porque sim, você tá precisando, aí você vai acabar abrindo, às vezes, de repente, num banco digital, que pode ser que consiga, mas aí a taxa de juros com certeza vai ser maior. sim. Vamos falar um pouquinho dos riscos, né? Eu sei que o que influencia muito linha de crédito, seja ela para qual segmento for, né? Se é Uhum. agro, se é indústria, se é comércio, vai ser avaliado os riscos, né, pelo Sim, banco. Porque, na verdade, não é só o banco, toda instituição financeira, ela vai avaliar o risco do investimento, porque ela está fazendo a parte dela de investir ali, né? uhum, Se ela libera uma linha de crédito, né, ela vai ter uma taxa de juros. Essa taxa de juros é o ROI dela, uhum. certo? Porque é o retorno do investimento que ela fez em um certo segmento. Como que é feita essa avaliação de risco aí? Então, a avaliação de risco ela é feita, como eu já tinha comentado com você, do histórico, né, de restrição, de pagamentos, isso não só no banco, sistema financeiro.
endividamento do cliente, porque às vezes ele já tem um endividamento alto fora do banco, e às vezes ele está querendo pegar um valor muito alto, às vezes ele até tem essa margem, esse limite, mas às vezes o banco não libera porque ele já tem um endividamento muito alto. Isso interfere na capacidade de pagamento dele. Endividamento de parcelamento, de faturamento. Vou citar um exemplo nosso, tá? Um exemplo da indústria. A gente tem custo fixo e custo variável, né? Custo fixo, seja ele lá o valor todo mês, e o variável pode ser compra de material para o projeto. O endividamento que eu falo é de linhas de crédito que você tem em outro banco, que é isso que a gente consegue enxergar. A gente não vai conseguir enxergar o seu custo fixo e o seu custo variável. As compras que eu faço, faturado para o meu CNPJ, por exemplo. Não, isso a gente não. O que a gente vai ver é se você, por exemplo, eu tenho empréstimo em 3 bancos, eu tenho endividamento total de 1 milhão, por exemplo. Tá. Eu faturo 2 milhões no ano. E eu quero pegar mais 1 milhão no Banco do Brasil. Infelizmente, você não vai conseguir, porque você está com um endividamento maior do que a sua empresa pode ter. Não fecha? Exatamente. Então, o banco faz essa análise, tá? E o risco também vai muito da atividade do cliente, tá? Então, assim, tem algumas atividades que o risco melhora, tem um risco pior. Economia influencia? Economia, tudo. Tudo influencia. CPF, modelo de negócio, CNPJ, modelo de negócio, histórico de restrição, endividamento, tudo isso daí influencia na análise do risco do cliente. É feito um filtro ali e aí libera um pré-aprovado ou não libera. Ou não libera. E assim, a gente tem uma diretoria de crédito que, assim, ela faz uma análise muito rigorosa, o Banco do Brasil. Inclusive, tem empresas que até acabam copiando o estilo de análise do Banco do Brasil. Ou então, tem, às vezes, até a empresa, se tem liberado no Banco do Brasil é porque o cliente é bom, porque a análise é muito rigorosa, né? Então, a gente tem essa diretoria de crédito do banco que faz toda essa análise para liberar ou não o crédito para o cliente. Quando libera algum valor e não libera a necessidade do cliente, às vezes o cliente, eu quero fazer um capital de giro de 1 milhão, mas liberou 500, a gente vai lá, faz a visita, vê a necessidade do cliente e a gente faz uma solicitação diretamente para a diretoria de crédito. Olha, a gente vai defender esse cliente. Olha, esse cliente eu fui visitar, ele tem capacidade de pagamento. A gente vai colocar todo lá o histórico, né? Tudo que a gente sabe sobre o cliente, para eles analisarem se libera ou não, tá? Então, às vezes a gente tem bastante sucesso, libera, consegue fazer um valor bacana para o cliente. Às vezes não, mantém o que tinha, então a gente tenta trabalhar com o que tem. Ó, eu não consegui isso agora, vamos fazer isso agora. Mais para frente, conforme você for pagando, a gente tenta mais. Então, assim, e essa análise de crédito, ela é muito específica para cada cliente. O que for para a sua empresa, não vai ser igual para empresa A, B, C, são empresas diferentes, segmento diferente, ano de empresa diferente. Então, quando a empresa tem mais tempo de CNPJ, a análise é melhor do que uma empresa que abriu o mês passado. Então, assim, tem tudo isso. Então, é muito específico. Então, às vezes, você fala assim para algum colega assim, fui lá no banco, eu consegui um dinheiro legal, não sei o quê. Vai lá também. Então, não é porque você conseguiu que ele vai conseguir igual. Sim. Vai conseguir diferente, porque a empresa dele é outro segmento, é outra análise. Cada cliente tem uma análise sua, individual. Agora, um ponto de vista meu, tá? Aí você pode responder da melhor forma. Um ponto de vista meu, né? Eu tendo empatia com outras pessoas e imaginando assim, Banco do Brasil, ele é misto? Ou ele totalmente é economia público? mista. Economia mista. É cerca de 51% federal e 49% de acionista. Então, o banco, ele precisa dar lucro para a gente pagar esses acionistas. É um banco bem sustentável. Sim. Mas aí que tá. Não deveria ter, e agora a gente tem programa social aí, Bolsa Família, Bolsa não sei o quê, tudo bem. E quando você fala para mim que tem uma análise bem criteriosa para a empresa, não deveria ter algum tipo de programa ali dentro do banco, partindo para os 51% que é federal, né? E não estou falando de Pronamp, tá? Estou falando de outras coisas. Eu sei que você vai falar do Pronamp, mas estou falando de... Não deveria ter uma flexibilidade maior para empresas novas, empreendedor que está ali... O cara que já está abrindo recuperação judicial ou falindo, não digo, porque é complicado mesmo o banco entrar num barco que já está afundando. Mas o cara que está precisando ali, está num momento difícil
E ali não deveria ter um plano mais flexibilizado para esse tipo de... Você fala assim, para cliente novo, por exemplo, abrir minha empresa agora, eu preciso de um recurso para abrir minha empresa. Não, porque o banco ele quer incentivar que você faça crescer sua empresa, mas quando você está abrindo uma empresa e o CNPJ é novo, na análise de crédito dificilmente libera crédito, se libera um valor mais baixo. Aí geralmente o cliente não quer, ele quer um valor maior. Então assim, eu como gerente, como consultora, assim, é muito difícil, não só o Banco do Brasil, qualquer outro banco Sim, liberar um crédito para alguém que está começando agora. Acabei de abrir minha empresa, na verdade eu nem tenho dinheiro. Eu abri o CNPJ, eu quero que o banco me empresta para eu abrir. É muito arriscado. Ele tem conhecimento de mercado? A gente não sabe, ele acabou de abrir a empresa. Então, conforme ele vai ficando consolidado, que o banco vai conseguindo melhorar isso para ele. E assim, sim, não tem nenhuma linha do governo que é para quem está começando. A gente já teve o MPO, que é o microcrédito produtivo orientado, que era para esses pequenininhos. Tem ainda essa linha, mas é mais para MEI, focada para MEI. Tem o Pronamp a gente consegue, tem que ter pelo menos 1 ano de empresa para conseguir sim, o sim, sim. Pronamp. Então assim, as próprias linhas, elas já são moldadas para esse tipo de empresa. Empresa que está começando é mais difícil mesmo. A gente não tem nenhuma linha específica. Não, legal, mas é outro ponto de vista, né? Se eu tenho um programa social que pega dinheiro do governo e dá para a pessoa comprar as coisas lá, estão até jogando nesses jogos de aposta aí com o dinheiro lá. Não seria benéfico, porque o empreendedor, quando ele está abrindo uma empresa, ele quer crescer e ele quer gerar receita e ele vai gerar emprego, Uhum. certo? Ah, tudo bem, ele pode não gerar nada porque pode quebrar nos primeiros meses lá, tudo bem. Mas eu acho que deveria ter, né, outras formas de incentivar as pessoas a empreender no Brasil. Uhum. Porque muito se fala, tem o Sebrae, tá? Tem Tem o Sebrae. Sebrae, a gente tem BNDES, são nomes lindos de se dizer, lindos. Mas quando o cara resolve empreender, ele fica sem pai, sem mãe, e até ele mostrar, provar para ele mesmo e para os outros que ele tem uma autossuficiência financeira, ele Uhum. não consegue nada. E falo outra, o BNDES, acho que é um pouco pior ainda, porque o BNDES é assim, eu quero 1 milhão para investir nisso, tá, quero ver sua conta, quanto você tem na sua conta? O Ah, BNDES ele é você mais tem 1 milhão na restrito conta? Ah, você tem 1 milhão, então eu te empresto 1 milhão. Se eu tenho 1 milhão na conta, para que eu vou emprestar do BNDES? para você deixar esse 1 milhão de capital de giro. Ah, tá. E É, aí você financia a máquina pelo BNDES, é. né? Tem. Eu acho. Então, mas eu vou pagar juros pro BNDES, sendo que eu tenho o dinheiro na minha conta. Tem algumas. Eu posso tirar metade, sei lá, né? Mas assim, Uhum. vamos. Eu entendi o seu. O meu ponto de vista é esse, porque eu acho que os programas que existem no Brasil É só para quem para. já está consolidado, não é para quem está Exatamente. começando. E eu tô falando porque eu passei por isso, estou tendo empatia. Porque Uhum. hoje, as pessoas que estão assistindo, nos assistindo, se ela resolve, ela é um intraempreendedor dentro da indústria, né? E ela empreende lá. E ela fica com medo. Por quê? Ela tem um salário lá de 25 mil reais por mês. Ela fala assim, poxa, poderia abrir minha própria empresa. O cara tem o potencial, mas ele fica com medo porque ele vê a realidade no nosso país hoje e para empreendedor no início não é boa. Não tem. Aí o que ele faz? Ele começa, né, a trabalhar. Eu tive que virar a chave de uma vez porque eu estava desempregado. Então, Você teve que arriscar. tive que arriscar. Mas eu acredito que se tivesse, né, E uma. como que você conseguiu? Como que eu Com consegui? recurso próprio mesmo seu, Na verdade, eu comecei como MEI. como MEI. Como MEI. Só que assim, eu pagava na época, eu pagava tipo. Fazia faculdade, pagava 1.400 de faculdade. O Uhum. primeiro faturamento eu faturei R$ 300. Eu emiti uma nota fiscal de mês de Uhum. R$ 300. Mas assim, depois foi melhorando, 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 aí né, mas eu saí do nada, saí do zero. E eu acho assim que deveria ter mais programas do governo para incentivar, porque imagina hoje aqui na DAP, eu acredito que a gente tem 45 colaboradores. Uma pessoa que começou há 10 anos atrás, tem pessoas que geram muito mais emprego que eu. É que o meu Uhum. modelo de negócio eu cheguei Mas nesse 45 é isso, bastante. 45 no modelo sustentável, né? Mas
tem pessoas que geram muito mais, né, de empregos, e tem pessoas que geram menos, tem um faturamento maior e geram menos. Uhum. Mas assim, eu sempre falo da história de você não dar o peixe, ensinar a pescar. Se a gente desse oportunidade a mais pessoas empreender, elas gerariam mais emprego. E com isso, você ia ter uma autonomia, né? Talvez o governo não ia ter que tirar de imposto ou algo do tipo. Por quê? Essas pessoas estariam trabalhando. Tem um monte de empresa indo para o Nordeste, vou citar um exemplo. Uhum. E vai gerar emprego lá. As pessoas não precisam ter as bolsas aí que tem tudo. Não. Ela precisa de um emprego, né? Por quê? Você está limitado àquele cartãozinho. Imagina que você arruma um emprego que você começa a escalar e daqui a pouco você está ganhando 10, 15. É ou não é? É que assim, o problema social no país é complicado, né? Sim. Infelizmente, tem muitas pessoas que recebem o Bolsa Família e querem continuar recebendo, não querem trabalhar. Sim. Inclusive, até eu tenho muitos clientes que reclamam que não conseguem mão de obra, gente, para trabalhar. Trabalha 1, 2 dias, sai da empresa. Então, assim, tem casos e casos, né? Mas, assim, falando da PJ, de maneira geral, eu concordo com você. Eu acho que também deveria ter alguma linha, assim, para quem está começando, mas o banco, ele já teve linhas assim e teve muita inadimplência. Inadimplência. Então, talvez hoje o modelo, né, que foi a estratégia, porque Exato. eu penso assim, sei lá, 50-50, né? 50 da pessoa, 50 do banco, não sei. Né? Isso aí é para vocês que estão... Porque geralmente quem tá começando, você tem alguma garantia para... não tem. Então, assim, eles querem... O banco me dá e se eu conseguir, beleza. Se eu não conseguir, então, assim, a gente teve muito problema de inadimplência. Então, por isso que o banco, ele começou a fazer de maneira diferente. Mesmo porque, como eu te falei, o banco, ele não é 100% federal. Então, a gente tem que dar lucro aos acionistas. É uma empresa como a sua, que a gente precisa dar lucro também. Sim, né? claro. É claro, sempre visando atender melhor o cliente, tentar auxiliar, ser parceiro dele no que ele precisar. Mas aí precisa ser uma empresa com um pouco mais tempo de... Tem um histórico, né? Histórico, Tem um histórico, um pouco mais tempo de abertura, né? A gente já conhecer um pouco melhor essa empresa. Não que quem acaba de abrir a conta não consegue. Consegue, mas ela tem que ter um CNPJ já há mais tempo. Mas como eu te falei, abri o CNPJ esse mês. Quero 1 milhão. Para a gente conseguir rodar um limite de crédito, o cliente precisa pelo menos ter 1 mês de faturamento realizado. Sem faturamento realizado, a gente não consegue gerar limite de crédito para esse cliente. Então, assim, tem algumas regras, mas é por conta mesmo de fazer crédito com sustentabilidade, tomar cuidado com a inadimplência. Inclusive, o Banco do Brasil é um dos bancos que tem a menor inadimplência. Legal. Porque ele é mais rigoroso na concessão do crédito. Né? Mas não é porque ele não quer ajudar, é porque ele entende que talvez aquele cliente possa não conseguir vir a pagar. Então, na verdade, ele está pensando no cliente, né? Às vezes acaba não liberando o crédito, o cliente fica chateado, o banco não me ajuda em nada, tal. Mas é porque talvez pela análise feita, ele identificou que naquele momento não é um bom momento para o cliente. Sim. Bom, vamos falar então. Você me explicou um pouco aqui nos bastidores que depende muito do modelo de negócio e tudo. As linhas de crédito. Isso. Mas no geral, assim, o que tem, né, disponível no Banco do Brasil para PJ de linha de crédito? Eu vou falar alguns nomes, algumas linhas de crédito, né? Então a gente tem linhas tanto de capital de giro, de investimento e de antecipação de recebíveis. As linhas de capital de giro, eu vou ter o capital de giro digital, que é a linha tradicional, que é recurso do banco mesmo, tá? Tenho a linha do PA, que é FGI, que essa é uma linha assim que é muito procurada pelos clientes. Como é recurso do governo, acaba muito rápido. Então, assim. É limitado? É limitado. No ano, no mês, como que é? Não, o recurso é limitado. Mas o valor ele pode por ano? durar. Então, ele depende de quanto tempo ele vai durar. Entendi. Porque ele faz a divisão entre os bancos do recurso e no Banco do Brasil é muito procurado. Então, assim, quando eu ofereço para o cliente, eu falo para o cliente: você quer pegar é agora, senão eu não consigo depois. E qual o momento que está disponível? O momento que o gerente liga Exatamente. Pro financeiro da empresa? Isso, ou para o sócio da empresa mesmo. A gente costuma ligar e falar, olha, tem essa linha disponível. E eu já sei também os clientes que gostam, que querem, eu costumo avisar quando tem. Porque a taxa de juros é menor. E ela também tem um período de carência de 6 meses para começar a pagar. Então, é uma linha bacana. Mas é uma linha que é dinheiro vivo na conta? Na conta. É na conta? É um capital de giro. Legal.
Então tem BB Capital de Giro, tem o PA que é FGI, tem isso de capital de giro para entrar o dinheiro na conta. Aí depois eu vou ter as linhas de. Tem o Pronamp, que você conhece, né? Sim, sim, Pronamp, que a gente fez bastante, principalmente na sim. época da pandemia, que infelizmente bastante empresa quebrou, mas a gente conseguiu ajudar muita empresa com esse O Pronamp. Pronamp salvou muita empresa e eu digo que ajudou muito a DAP também. O Pronamp Que ajudou bom. muito a gente porque a pandemia ela foi bem severa para nós, tá? Foi. Depois de um ano do início da pandemia. Não foi no início ali, porque no início a gente conseguia trabalhar ainda, É. conseguia gerar receita, mas Aí na hora que depois de um fechou ano, tudo aí mesmo, foi porque aí teve que complicado. demitir, né? Sim. Porque não tinha como manter a folha de Então, pagamento. tinha como deixar a pessoa em casa sem pagar nada. Graças a Deus a DAP não precisou fazer isso, tá? Ah, que bom. Se a gente fez, foi banco de horas e a gente foi remunerado, a pessoa foi remunerada, Uhum. mas foi barra, foi difícil. Foi difícil, mas a gente que estava ali sentiu na pele mesmo, como que foi, tentamos ajudar ao máximo. É que como o recurso, a primeira leva do Pronamp, o recurso acabou muito rápido. Muito rápido, E a taxa de juros era menor, as condições eram diferentes do que é hoje. Hoje aumentou um pouquinho, Era hoje um tem leilão, né? OF, Era um leilão, porque assim, E não era limitado o valor. Então, se a empresa dava para pegar 300 mil, ela pegava 300, outra dava para pegar 500. Então, acabou muito rápido. Aí, com isso, acabou fazendo o teto máximo, né? Hoje é até 150 mil que o cliente pode contratar. tá. Mas ainda continua sendo uma linha vantajosa, tem a taxa de juros, é que ela é atrelada à Selic, ela não é uma taxa de juros fixa, né? Ela é 6% ao ano, mais a Selic, então ela não acaba sendo uma taxa fixa. Então, se a Selic diminui, ótimo, porque vai diminuir a Sim. taxa de juros. Agora, se a Selic aumenta, aí acaba aumentando um pouquinho o valor da parcela, né? Aí depois disso a gente vai ter as linhas de investimento. Investimento, que a gente fala, é para comprar máquina, equipamento, veículo. Então a gente vai ter linha de Finame Materiais, tem linha de BNDES, tem linha de BB Financiamento PJ, que essa linha já é do Banco do Brasil mesmo, tem taxa de juros competitiva, né? Porque às vezes essas linhas do BNDES, ela acaba não atendendo todo mundo, porque assim, vai do risco do cliente, do faturamento do cliente, elas têm algumas particularidades que não dá para atender toda a empresa. Então aí a gente tem a linha própria do Banco do Brasil. Depois a gente tem as linhas de antecipação de recebíveis, que é antecipar a maquininha de cartão, as vendas do cartão, antecipar cheque. Cheque hoje diminuiu muito porque quase ninguém hoje pega cheque, né? Boleto também? Boleto também, desconto de título tem também, antecipação dos boletos, que aí você acaba fazendo ali o seu fluxo de caixa e a taxa de juros acaba sendo menor, né? Então é uma linha que a gente faz muito no Banco do Brasil. Legal. E eu vou te compartilhar uma coisa. Eu acho que tem empreendedor que não sabe que ele poderia antecipar o boleto. E às vezes ele deixa onerado o fluxo de caixa por não ter essa informação. Exatamente, porque às vezes ele tem vários boletos para receber, mas ele pode pegar daquele cliente que é bom, que ele sabe que vai pagar. Deixa eu antecipar aqui para ajudar no meu fluxo, no meu mês, para pagar. Agora em dezembro vai ter 13º, Novembro né? já começa. Então, já para ajudar nessas épocas mais difíceis, né? Às vezes janeiro cai um pouquinho também o faturamento por conta das festas de final de ano, escola, enfim, tem um monte de coisa aí. Aí o Banco do Brasil sempre lança alguma linha específica para 13º. Então, fiquem ligados aí. Isso é bem importante mesmo. No nosso caso, aqui da DAP, acho que é assim, é inversamente proporcional, porque você tem novembro, a primeira parcela, dezembro, a segunda parcela, 13º. Janeiro, geralmente, é que agora, acho que o acordo sindical, a convenção coletiva chegou esses tempos aí, mudou um pouco. Mas nos anos anteriores, era o dissídio, vinha em janeiro. Na verdade, era para ter fechado em outubro, setembro, outubro, só que não fechava. Aí ficava acumulando. Em janeiro a gente tinha que A gente pagar o tinha que pagar acumulado. os dos meses anteriores. Aí imagina, você paga em novembro, dia 30, 10, a primeira parcela, a segunda parcela, em janeiro você tem que pagar tudo, todos os atrasados aí. Cara, agora mudou, agora parece que está diluindo nos meses aí, parece que já está até pagando. Mas, e são os meses, por exemplo, janeiro, fevereiro, março, são os meses de baixa também para nós. Então, Mas eu acho que é geral, não só para sim, indústria, é sim, sim. geral mesmo. A gente percebe isso lá no banco. E são épocas que o banco costuma lançar algumas linhas específicas, né? Como eu falei, para 13º,
justamente para dar uma ajuda aí pro cliente, para ele estar conseguindo, porque às vezes ele não tem no caixa, né? O caixa está um pouco mais fraco, então o banco tem Sim, aí tem essa tem ajuda, né? essa ajuda. O importante, o empreendedor ele ter onde correr, né? Porque assim, Sim. cara, como eu falei, né, no início, você fica sem pai, sem mãe para começar a empreender, no meio do caminho você pode ficar também. Com Pode ficar também. certeza. Então, tem que ter, por isso que eu falo, eu costumo dizer que o banco é um mal necessário, mas não é um mal, não é um mal, não é todo mal. Mas Aham. assim, você tem que manter um bom relacionamento com o banco, né? Sim. É um convênio médico. Ah, mas o convênio eu vou ficar pagando, e eu não vou precisar, né? Sei lá, eu sou novo, perspectiva de ter doença é baixa, tal, tal. Tá, beleza, mas e a hora que você precisar? É. Aí pega, né? O Uhum. banco, a construção de relacionamento, pode ser que algumas pessoas que estão assistindo, tem empresas, falam, minha empresa nunca precisou de uma linha de crédito. A minha empresa tal, tal. Cara, mas você não vai perder nada, porque os pacotes que vocês têm lá, CDB, consórcio, tudo Uhum. isso é rentável, né? Volta para Sim. a pessoa que está investindo, né? E assim, o cliente ele não precisa ter conta em banco somente para ter linha de crédito. A gente tem outros serviços também, né? Além do crédito das linhas que eu falei, cartão de crédito, tem cheque especial, tem conta garantida. Mas ele tem a antecipação dos boletos. Mas se ele precisar, ele tem opção, um portfólio imenso de seguro. Seguro Sim, de vida para seguro de ele, para os vida, funcionários, pro carro, patrimônio, frota. Então, assim, é bem amplo, a gente consegue atender bem o nosso cliente em relação à seguridade também. Fora isso, ele tem os serviços do banco, né? O aplicativo do banco é muito bom. O Ele Banco do tem, Brasil é bom mesmo, não é por nada. ele Pessoal, já, é ótimo do Banco do Brasil. Em comparação com outros, é verdade. Até de sim. bancos privados que eu tenho a conta, ele é O muito bom. aplicativo, o O aplicativo é aplicativo, né? muito intuitivo, Intuitivo, fácil, ele tem bastante. O menu lá é bem completo. Na pessoa jurídica, não tem todas as transações que o cliente consegue fazer pelo aplicativo. Aí Aí ele tem que precisa ser no acessar o computador. BB Digital PJ. Tem uma ferramenta dentro desse BB Digital PJ que chama Painel PJ. Esse Painel PJ ele serve para o cliente acompanhar o seu fluxo de caixa. E é uma ferramenta gratuita que o banco disponibilizou para os clientes, onde ele consegue consultar as entradas, as saídas. Então, ele consegue ver lá um painel, quanto que entrou, quanto que saiu, quanto tem disponível. Tá. Se ele fizer a opção do Open Finance, que é ele abrir o que ele tem nos outros bancos para a gente conseguir consultar, ele também consegue visualizar o que ele tem no outro banco dentro desse painel PJ. E quando o cliente também faz o Open Finance, a gente consegue ver o que ele tem de crédito fora, a taxa de juros que ele tem e consegue melhorar as condições dele no Banco do Brasil. A gente pede muito para os clientes, fala assim, olha, faz Open Finance, é importante, a gente consegue melhorar para você taxa, tal. Infelizmente, a gente não tem muita adesão, muitos clientes ficam ressabiados, eu vou fazer, vai saber quanto que eu tenho no Por causa outro de banco. dados, né? Mas a gente vai saber o que ele tem de crédito, o que ele tem tanto em valores quanto em taxas, o banco consegue melhorar isso para ele. A gente consegue ser mais competitivo. Além de no painel PJ ele conseguir visualizar o que ele tem em todos os bancos, né? E aí fica mais fácil dele ter um controle. Então, é uma ferramenta de controle de fluxo de caixa gratuito para o cliente. Legal. É bem legal a ideia. Só que sabe que talvez, tá? Falando, eu nem sabia da ferramenta, ótimo você falar aqui, mas talvez a pessoa fica meio ressabiado porque por causa de cibersegurança, né? Não ter uma segurança nos dados dele ali, entendeu? Como ele vai estar compartilhando esses dados, é, ele fica meio que, né? Cai na web, cai no, Uhum. sei lá, O site do Banco do Brasil, ele é bem seguro. O banco, robusto, ele né? investe muito nessa Então, parte mas de essa segurança. ferramenta faz parte Faz do, parte, está né? dentro do BB Digital PJ. Ah, tá. Está Porque dentro se do BB. fosse uma coisa à parte, né? E não tem a cibersegurança que tem o Banco do Brasil, talvez a pessoa fica meio Não, em mas é cima do dentro muro do mesmo. aplicativo, dentro do site no aplicativo não tem, é no site só que tem essa opção, Ah, porque ele é mais completo, né? Então, para você só conseguir entra visualizar. no desktop ali, só no Isso, computador. só computador, painel PJ, sim. No No mobile, no celular, celular, não. não tem.
Não Ah, tem essa tá. opção, porque é uma ferramenta pesada, né? Uma Sim, para ferramenta rodar de ali. solução para fluxo de caixa. Então, é uma ferramenta bastante interessante. Eu achei a ideia ótima, porque integra tudo, né? Sim, porque se Dá- você faz Open Finance, você consegue ver todos os bancos. Sim, sim. Então, ajuda bastante. Bacana. Bem, bem legal mesmo. Bom, aí a gente falou sobre linha de crédito, falamos sobre riscos, falamos um pouco sobre investimento. Uhum. A respeito de investimento, Aplicação financeira, né? aplicação financeira Guardar para dinheiro. PJ, é. Tá. Se vocês estão tendo dinheiro sobrando para aplicar aí, né, ora muito, porque mas sempre tem. O negócio, eu sempre falo, né, que a empresa é feita para dar lucro. É, ou não é? Sim, Se ela não der lucro, ela morre. Então, esse exatamente. lucro, as empresas têm que saber como investir, né? Porque assim, vai ter momento difícil em que ela vai precisar desse lucro, mas pode ser que esse lucro aplicado ela tenha uma rentabilidade e lá na frente ela vai ter um bolo maior para dividir entre as Sim. pessoas. É, ou não é? O que é muito importante, a questão de aplicação, é a gente fazer o questionário de investidor, tá? Isso é normatizado. E aí o cliente faz, ele responde um questionário para a gente entender qual que é o perfil dele. Até para poder oferecer os investimentos de acordo com o perfil e a necessidade. Então, se seu perfil é conservador, eu não vou te oferecer aplicar em ações. Ah, sim, claro. Mas tem cliente que o perfil já é mais arrojado ou moderado. E daí ele prefere ter o aplicar nesses investimentos de maiores riscos, que traz mais rentabilidade, porém, também pode não trazer, né? Pode ser um Sim, mês que ele deu uma rentabilidade de 10%, mas no mês seguinte foi negativo, sim. né? Pintou um insight aqui, mas continue que eu vou perguntar depois. Tá. Então, é muito importante, qualquer aplicação que a gente vai oferecer para o cliente, a gente solicita que ele responda esse questionário de investimento. O Banco do Brasil ele vai ter o portfólio completo de investimento. Vai ter o CDB, vai ter fundo de renda fixa, vai ter previdência, mas é tudo também de acordo com o perfil do cliente. Jamais eu vou chegar para você e oferecer uma coisa que não está dentro do seu perfil, porque você não vai ficar satisfeito depois, você pode ter algum problema, você pode, por exemplo, você vai aplicar uma previdência. A previdência, ela é um investimento de longo prazo. Se você falar para mim, daqui 2 meses eu vou resgatar, eu não vou te falar para aplicar na previdência. Porque não vai compensar, você vai pagar imposto de renda. Então, assim, a rentabilidade que vai ter não vai valer a pena. Agora, se falar assim, não, eu pretendo deixar pelo menos uns 2 anos. Legal. Deixa lá na Previdência, faz seu pezinho de meia, guarda para sua aposentadoria. Eu vou te orientar. Agora, se falar assim, eu quero resgatar daqui a um mês, ou eu quero que o dinheiro fique como um capital de giro, porque eu vou usar ele amanhã, depois, pode ser que ele fique uns dias sem eu usar. CDB com resgate automático, Rende Fácil, que é um CDB que aplica automaticamente o que entra na conta e resgata automaticamente. Então a gente tem uma infinidade de produtos. Tem um valor alto para aplicar, mais de 1 milhão. A gente pode até acionar um gerente específico de investimento. Então, assim, tem todas essas possibilidades para o cliente, tanto PJ quanto PF. Tá. Então, pintou um insight aqui para a gente falar a respeito assim. Porque a aplicação, eu não sei como que é para PJ, mas para pessoa física, ela é meio que inversamente proporcional também. Então, quanto maior o risco, na verdade, é diretamente proporcional. Quanto maior o risco, maior a rentabilidade, não é isso? Por exemplo, Depende da aplicação, então, geralmente. maior o risco se eu pegar uma aplicação poupança ou previdência, risco baixíssimo. Poupança a gente quase Também nada, né? lucro É. baixíssimo, concorda? Dessas, assim, o CDB que acaba sendo a melhor opção. Sim. Agora, se eu for investir em ações, por exemplo, né? Uhum. As ações podem, eu compro PTR, PTR A gente tem uns, 3 ou PTR não, 4. você não precisa comprar ação em si, a gente tem fundos que você aplica e ele já é de ações, você Tá. né? E tem fundos que a gente consegue olhar a rentabilidade dos meses anteriores. Tá. Então, quando você falar assim, eu quero aplicar num de ações, qual que tá rendendo mais? A gente vai puxar lá e vai te mostrar, esse daqui, janeiro rendeu tanto, fevereiro, em março foi negativo. Sim. Mas no final, você tá ganhando. Mesmo tendo um mês negativo, você tá ganhando. Então, tem
essa possibilidade, a gente consegue mostrar isso para o cliente. Mas no Brasil a economia é muito volátil, né, cara? É, Então o que que acontece? acaba sendo de renda fixa, Sim. de baixo risco mesmo. Então, e se eu compro uma ação, como você falou, ó, quem tinha ação do Meta, por exemplo, chegou faz 2 anos ou 1 ano, que o Meta foi lá embaixo. Agora o Meta tá explodindo. É, Então, por quê? Porque os investidores fizeram uma razão lá que era assim, a taxa de natalidade das pessoas, né? A gente já tem o máximo de contas de Facebook e que vai ter conta agora para aumentar assim de exponencial, não tem mais. Vai uhum. ser uma reta, por quê? Porque as pessoas vão nascendo e nem vai mais abrir conta de Facebook, vai abrir um TikTok, um Instagram, Agora Facebook quase ninguém usa mais, né. exatamente. Aí beleza, as ações caíram. Aí fez o metaverso, não deu certo, tal, tal. Agora, por causa de um monte de coisa aí que o Zuckerberg fez lá, bom, as ações subiram de novo. Por isso que eu falo, Vai muito da economia. vai muito da economia e Por isso que tem que ficar muito atento, né, aplicou, acompanha. Ah, teve uma rentabilidade? Ah, vou aumentar ou vou diminuir nesse fundo? Ah, como é que tá? É um fundo de energia, por exemplo, vinculado a ações de sim, de empresas de energia. Vamos ver como é que tá esse setor. Esse setor tá crescendo, vou manter. Então, assim, tem que ter um pouco de conhecimento, né, não pode colocar lá e apostar deixar. todas as fichas. Exa Isso que eu ia falar também. Diversificar é importante. Isso, eu ia falar sobre isso também. Diversificar, né? Porque se você aposta todas as fichas numa jogada só, você pode perder tudo, né? Exatamente. Eu sempre oriento quando o cliente tem um montante, ele fala: eu quero aplicar. No que eu aplico? Ó, vamos dividir então. Você vai usar tudo? Não, não quero usar. Vou usar uma parte. Então, uma parte você deixa no CDB, uma parte você coloca na Previdência, uma parte você coloca. Aí a gente faz de acordo com o perfil. Se ele é conservador, eu vou orientar todas as aplicações conservadoras. Tá, legal. E vamos falar um pouquinho dos serviços que estão disponíveis para quem abre uma conta PJ hoje. Hoje eu vou lá na agência, né? Falo contigo. Quando eu abro a conta, eu falo contigo ou eu vou no caixa e já abro direto? Como que é? Não, você fala Ou comigo. falo com você. Fala Não tem comigo. como via web? Tem também. A gente tem a possibilidade de abertura de conta PJ pelo site, Tá, então tá? explica o fluxo de abertura e depois apresenta pra gente, fala um pouquinho sobre os serviços que estão disponíveis já. Tá. Não que eu preciso ter um tempo para estar disponível, mas os que já estão disponíveis. Quando o cliente abre a conta pelo site ou pelo aplicativo, ele só vai conseguir abrir se ele for individual. Se ele for MEI, Eireli ou sociedade individual, que é SLU, né, que chama, unipessoal. Agora, se for sociedade, tiver mais sócios, aí não consegue abrir pelo aplicativo ou site, tem que ser presencial na agência, porque como envolve mais de um sócio, a gente vai precisar da documentação completa, né? Comprovante de endereço, comprovante de renda, que é imposto de renda. Enfim, vai precisar de uma documentação mais completa. Quando é individual, fica mais simplificado. Então, quando ele abre, ele vai ter o acesso a todos os serviços como se ele tivesse aberto na agência. Ele pode emitir boleto, ele pode pedir maquininha de cartão, ele vai ter o pacote de serviços, ele vai ter Tem acesso custo a aos custos maquininha? de investimento. A maquininha tem. Tem custo. Da maquininha em si. Ou Tem é o, um aluguel? tem um aluguel, mas dependendo do valor que o cliente fatura na maquininha, ele tem a isenção desse aluguel. Tá. Então, aí vai depender muito da faixa que ele passa. E tudo é negociável. A gente consegue negociar diretamente com a Cielo, as taxas, tudo. Mas tem a taxa. O pacote de serviços, ele consegue ter isenção. Se concentrar o fluxo de caixa no banco. Então, se ele concentrar 50, receber 50 mil, acima de 50 mil na conta dele, pode ser de cobrança, pode ser recebimento de Pix de cliente, pode ser maquininha de cartão, ele vai ter isenção do pacote, tá? Legal. Ele vai ter acesso a tudo, a fazer Pix. A PJ ela tem uma particularidade em relação a limites de movimentação. Todos os clientes ele vem com limite bem baixinho de movimentação, aí o cliente vai lá e altera, tanto no aplicativo quanto no site, no BB Digital PJ, e faz essa alteração de acordo com a necessidade dele. Porque assim, tem cliente que tem receio de colocar um valor muito alto, acontecer alguma coisa, fraude, e deixa um limite baixo. E tem cliente que não, faz tudo, porque hoje tudo é digital, né? Sim. Hoje a gente não vive sem celular, sem computador, tudo digital. E então, ele vai ter essa possibilidade também de fazer essa alteração de limite tudo digitalmente. Ele pode fazer essa alteração pelo aplicativo e confirmar
no computador. Sempre tem que ter uma confirmação. Ou ele faz e eu confirmo, ou a gente da agência também confirma, tá? Então ele vai ter o acesso, independente de abrir a conta no aplicativo, quanto na agência, ele vai ter acesso ao portfólio completo do Banco do Brasil. Não tem diferença de onde ele abrir a conta. Para, né, escolher um banco aí, o que você indica? É claro que você vai falar que o Banco do Brasil é o melhor, mas fale, né, alguns pontos, né, que a pessoa tem que checar para ela, né, ter o poder de escolha ali. Na minha opinião, assim, o diferencial de qualquer banco é atendimento. Tá. Acho que primeiro a gente tem que buscar o banco que a gente consiga ter atendimento, que a gente tenha mais atenção, porque o empresário precisa disso. Por mais que o mundo está ficando cada vez mais digital, Digital, a empresa precisa ter um atendimento, precisa ter uma consultoria, né? E eu acho que esse é o principal, assim, na minha opinião, é o principal. E depois disso, buscar o banco que tem as melhores soluções financeiras para a empresa. Que vai ser o aplicativo, a plataforma de consulta de fluxo de caixa, cobrança, porque assim, todos os bancos têm os mesmos serviços. Então, o que vai diferenciar sempre vai ser o atendimento. Sim. E a plataforma que você vai usar que tem mais facilidade. Então, eu iria para esse lado. E o Banco do Brasil é um banco que tem todo esse diferencial. Eu falo pelo meu atendimento. Eu costumo ser muito atenciosa com os clientes e eu costumo também disponibilizar todas as ferramentas, falar de todas as ferramentas para o cliente se sinta à vontade de usar o que for melhor para ele. Sim, sim. Bom, eu sou suspeito de dizer, gente, que eu convidei ela para vir aqui, mas o Banco do Brasil para a gente é ótimo, tá? É muito bom. Fico muito feliz. Muito bom mesmo. A gente era muito bem atendido pelo Paulo, né? Um abraço, Paulo, se você estiver assistindo aí. Um ótimo gerente também. E agora pela Fabiana, né? Que 2 anos já, gerente já da 2 DAP. anos, muito bom também, muito bom mesmo. E a gente conta com vocês como parceiros mesmo, para a gente poder estar sempre crescendo, né? E o melhor, né? A gente sempre procura enxergar. Essa é a pergunta que todo consultor aí vai falar para o empreendedor. Como você imagina daqui 5 anos? Para você se imaginar daqui 5 anos, você nunca vai estar sozinho. Você não vai chegar sozinho. Você tem que ter os parceiros corretos, estratégias, né? Tem Isso que ter um mesmo. bom plano de negócio, um planejamento estratégico muito bem desenhado. E nesse planejamento estratégico, né? É claro, gente, a empresa, como pessoa física, necessita do dinheiro, tá? E assim, às vezes a empresa pode passar por momentos difíceis, né? Em que ela pode contar com a parceria do Banco do Brasil. E se ela saiu dessa situação difícil, ela pode fazer também outros investimentos, né? Exatamente, com o Banco do Brasil. Com o Banco do Brasil, que é muito bom. Como é o slogan do banco, né? Para tudo que você imaginar. Então, o banco ele quer estar com o cliente em todas as horas, ser parceiro mesmo, tanto na hora da dificuldade quanto na hora de aumentar a empresa, né? De estar crescendo aí, aumentando a quantidade de funcionários. O banco ele quer ser parceiro em todos os momentos. Sim. Então, conte com o Banco do Brasil. E aqui no Brasil ainda é um dos bancos mais confiáveis, né? Sim, Que é tem um dos mais de mais 200 velho, anos isso, de né? história aí, de existência, né? Um banco bem conservador. Se fosse fazer uma análise por tempo, né? Por histórico, como você falou, o Dapcast aí, no Dapcast, ele teria um histórico muito bom. Exatamente. É um banco bem confiável, é um banco que segue os normativos vigentes, né? Tanto do Banco Central, FEBRABAN, tem também os órgãos que normatizam seguros, enfim, é um banco que tem uma compliance muito grande. Muito importante isso. Né? Então, assim, hoje em dia a gente vê muitos bancos digitais ou bancos menores. Então, assim, eu sempre falo para o cliente, toma muito cuidado onde você coloca seu dinheiro. O Banco do Brasil, ele tem mais de 200 anos, né? Então, às vezes o banco digital tem menos tempo. Então, a gente sempre pede para o cliente... risco maior de não arcar com os serviços, né? Exatamente. Então, a gente sempre fala para o cliente procurar o que for mais, assim, seguro para ele. O Banco do Brasil é uma opção muito segura. Tá? Então, fica aí meu convite para vir para o BB. Legal, legal. Bom, falamos aí de muitos assuntos, foi bem bacana o episódio com
contigo, Fabiana. Agradeço muito. E no final a gente sempre dá oportunidade para passar os contatos, tá? Como que a gente acha, né? Eu sei que a gente tem acesso ao site aí, mas fique à vontade para passar seus contatos aí, o contato do banco e tudo mais. Eu tô na agência de Valinhos, na agência Estação Adoniran, que fica na rua 7 de setembro, número 160, aqui no centro de Valinhos. Para me procurar, vocês podem estar indo lá na agência. Tem o meu e-mail, que é fabi_algart@bb.com.br. E o número de telefone eu vou passar para eles, eles passam depois no final. Pode ser? Pode ser, coloca na edição, o Luiz coloca aí. Coloca na edição e aí vocês fiquem à vontade para entrar em contato comigo qualquer dúvida sobre conta PJ. Vem ser cliente do BB, você vai ser muito bem atendido e vai ter as melhores soluções para sua empresa. Bacana, bacana. Bom, aproveito, pessoal, em falar que o Banco do Brasil é um banco, né? Reforço o que você disse aí, um banco muito confiável e indico por nós aqui do Grupo DAP utilizar os serviços, né? A gente super indica o Banco do Brasil aí. Ficamos por aqui, agradeço muito a sua participação, foi muito bacana mesmo, agregou muito. Acredito que para o pessoal aí, o pessoal que está em casa, o pessoal que está ouvindo no Spotify, nas outras plataformas também foi, agregou muito valor aí, né? E espero ter você mais vezes aqui no futuro para falar aí de mais pacotes Com que ajude o certeza. empreendedorismo brasileiro. Eu agradeço muito o convite, estou muito feliz de estar aqui, de poder estar falando um pouco, né? E com certeza podemos marcar outras vezes para falar de assuntos mais específicos, linhas mais específicas. É só me convidar que eu topo. Sim, Obrigada, viu? com certeza. Nós que agradecemos. Pessoal, não se esqueça de, chegou até aqui e não fez a inscrição ainda no YouTube, corre lá, faça a sua inscrição, ative o sininho de notificações para ser avisado dos conteúdos novos e já deixe seu like. Até a próxima.